Oi! Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Oi, Dulce. Ei, Cris, ei, pessoal, como é que passaram de final de semana? Final de semana foi top, hein? Olha quem Topíssimo! está com a gente. Ei, Oi, Gi. Gislaine! Boa tarde, excelente semana a todos nós. Isso aí, que seja Excelente uma semana. semana incrível, fantástica, maravilhosa. Marcelo! Tum, 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 tum. Momento, o amor está no ar. Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo. Gislaine. Bora lá, minha amiga. Bora, Cris, bora! Eu começo? Eu começo que a minha gagueira é grande. Você sabe, né? Que daqui a pouco. Pá, 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 pá. E aí você toma a frente, tá bom? Tá, mas isso Você fecha seu microfone para a gente não ficar se ouvindo. Então vamos lá. Nós paramos em há uma inteligência que vela por nosso corpo. Quando você estuda o sistema celular e a estrutura dos órgãos, como os olhos, os ouvidos, o coração, o fígado, a vesícula, etc., toma conhecimento de que consistem de grupos de células que formam um grupo de inteligência, por meio do qual funcionam juntos e são capazes de aceitar ordens e executá-las em função dedutiva, e uma sugestão da mente dominadora, a mente consciente. Um estudo cuidadoso do organismo celular indica-lhe que ocorre no complexo do seu corpo. Embora o organismo monocelular não possua órgãos, ainda assim dá provas da ação e reação mentais, desempenhando as funções básicas de sistemas, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que toma conta do nosso corpo se nós o deixarmos entregue a si mesmo. Isso é verdade, mas a dificuldade é que a mente consciente sempre interfere com suas evidências dos cinco sentidos, baseadas nas aparências exteriores, trazendo a influência de falsas crenças, temores e simples opiniões. Quando o medo, falsas crenças e padrões negativos são registrados em nossa mente subconsciente, através de condicionamento psicológico, emocional, não há outro caminho aberto à mente subconsciente que não agir de acordo com as especificações que lhe foram apresentadas. Ou seja, a gente tem que dar esse espaço para que a mente subconsciente realmente possa agir, né? Baixar um pouco essa guarda. Não é isso, Dulce? Pelo menos foi isso que eu entendi aqui. Porque enquanto a gente ficar agarrado nesse medo e nas falsas crenças e padrões coletivos, a gente não consegue dar espaço para que a mente subconsciente faça essa regeneração de todo o nosso corpo. E sim, ela consegue fazer isso, né? Se a gente conseguir emitir, colocar as informações corretas e permitir que ela busque isso, né? Busque esse regulamento. A mente Regulamento. subconsciente, ela toma conta de todas as funções, de tudo que acontece no nosso corpo. Mas se você começa a repetir assim, a mente consciente é a que manda, teoricamente, na mente subconsciente. Tem até um desenho que a gente costuma mostrar, eu mostrei, né, para os meus alunos, que é o seguinte: é como se fosse uma criança, um bebê de 1 ano, sei lá, guiando um elefante, né? Porque a mente consciente, ela é muito nova, ela é muito inexperiente, a gente não sabe usar, ela está muito tempo no, sabe, vacilando, né? Dormindo no piloto automático, vamos falar assim. E isso é o piloto automático é o subconsciente, né? Então é como se mas quem manda é essa criança, mente consciente, tá? Então a mente consciente, se ela dá o comando de que você tem uma doença, tipo assim, a minha doença, sabe quando a gente começa a repetir essas coisas? A minha doença, a minha pressão alta, a minha asma, a minha, sabe, o meu câncer.
né? Pode POC. A gente começa a dar comandos verbais para a mente subconsciente de que aquilo é seu, você tomou posse, né? Ou seja, mente consciente, vamos instale, por favor, isso em nós. Então, você começa a ter reações no seu corpo que pode criar, manter enfim, instalar de verdade essa doença. Ou, ao contrário, curar uma doença. E assim, tem inúmeras histórias de pessoas que conseguiram se curar com afirmações positivas, porque não compraram aquele diagnóstico do médico, tipo assim, não, eu não aceito e pronto. Né? Como o Neville Goddard falava, não aceite. Né? Tinha pessoas que vinham falar para ele, mas eu tô passando por muita dificuldade, tô doente. Não aceite. Não aceite, sabe? Eu quero isso na minha vida, né? Simples assim. Tipo, isso, tipo, eu não quero, não aceito isso, então se eu não aceito isso, eu não compro, e o meu subconsciente cria outra história para mim, né? Então, se você... Então, é isso, entendeu? Se você tem crença de que aquele diagnóstico é certo, que você vai morrer daqui 3 meses, ou que você vai passar por um processo doloridíssimo. Gente, eu tenho visto isso acontecer, tá? Tenho visto, porque eu tenho acompanhado algumas pessoas aí que criam coisas incríveis para elas. Impressionantes. Não, assim, é impressionante o poder criador. Bora lá. Acho que já deu para entender. O subconsciente trabalha permanentemente pelo bem comum. O ser subjetivo que há dentro de você trabalha permanentemente pelo bem comum, refletindo um princípio inato de harmonia que há por trás de todas as coisas. O seu subconsciente possui sua vontade própria e é em si mesmo uma coisa bastante real. Age dia e noite, quer você atue sobre ele ou não. É o construtor do seu corpo, mas você não pode vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo enquanto trabalha, pois se trata de um processo silencioso. O seu subconsciente possui vida própria e está sempre voltado para a harmonia, saúde e paz. Esta é a sua norma divina, procurando expressar-se através de você em todas as ocasiões. O homem interfere com o princípio inato da harmonia. Para pensar correta e cientificamente, devemos conhecer a verdade. Conhecer a verdade é estar em harmonia com a infinita inteligência e o poder do seu subconsciente, que está sempre voltado para a vida. Cada pensamento ou ato não é harmonioso, não. Cada pensamento ou ato que não é harmonioso, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em discórdia e limitações de toda espécie. Os cientistas já constataram que construímos um novo corpo, de 11 em 11 meses. Portanto, do ponto de vista físico, temos realmente apenas 11 meses de idade. Se você constrói um novo corpo imperfeito, se você constrói um corpo imperfeito com pensamentos de medo, raiva, ciúme e má vontade, o único responsável será você mesmo. Você é a soma total dos seus pensamentos. Mas você pode evitar os pensamentos e imagens negativas. O caminho para libertar-se da ilusão, da escuridão, é a luz. O meio para superar o frio é o calor. A maneira para suprimir os pensamentos negativos e substituí-los por bons pensamentos é substituí-los por bons pensamentos. Procure o bem e o mal desaparecerá.
porque é normal ter saúde e vitalidade e ser forte. A doença é uma normalidade. A crença normal vem ao mundo com saúde perfeita. A criança normal vem ao mundo com saúde perfeita. Todos os seus órgãos funcionando normalmente. Esse é o estado normal e deveríamos permanecer pela vida fora com saúde e vitalidade. O instinto de conservação é o mais forte instinto da natureza humana, constituindo uma verdade poderosa, sempre presente e constantemente em ação, inerente à própria natureza humana. É óbvio, portanto, que todos os nossos pensamentos, ideias e crenças devem possuir força maior quando estão em harmonia com o princípio da vida inato que há em nós e que está sempre procurando preservar-nos e proteger-nos. Por isso é que as condições normais devem ser restauradas com maior facilidade e certeza do que podem ser induzidas as condições anormais. É anormal estar doente. Significa simplesmente que você está indo contra a corrente da vida e pensando negativamente. A lei da vida é a lei do desenvolvimento. Toda a natureza testemunha o funcionamento dessa lei, expressando-se silenciosa e constantemente através da lei do crescimento. Onde há desenvolvimento, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia. E onde há harmonia, deve haver saúde perfeita. Se seu pensamento está em harmonia com o princípio criador do seu subconsciente, você está sintonizado com o princípio inato da harmonia. Se tem pensamentos que não estão em consonância com o princípio da harmonia, esses pensamentos aderem a você, atormentam-no, preocupam-no e, finalmente, trazem doenças e mesmo possivelmente a morte, se persistirem. Na cura das doenças, você deve aumentar o influxo e distribuição das forças vitais do seu subconsciente, através do seu sistema. Isso pode ser realizado com a eliminação dos pensamentos de medo, ansiedade, ciúme, ódio e todos os outros pensamentos destrutivos que tendem a arrebentar e destruir seus nervos e glândulas, tecidos do corpo que controlam a eliminação de todo material sem utilidade. E quem duvida disso, né? Então, assim, é legal você entender, né, uma coisa que para mim é muito, muito verdadeira. Tipo assim, ó, você fez errado até agora. Aí você descobriu agora que a força do seu pensamento é criadora, que você tem uma força muito grande quando você pensa, que você pode selecionar o que pensar, o que nutrir. Então, se é agora que você tem essa consciência, muda agora, né? Então, tem uma frase que fala assim, ó, o melhor, tem duas melhores idades para você cuidar da sua saúde. Quando você estava com 20 anos e agora. Né? Assim, tá sabendo agora? É agora. Então, vai cuidar, muda esses pensamentos, porque a gente está se regenerando a todo instante, né? Então, mudou aqui, automaticamente a renovação celular, ela já vai ser diferenciada. E você já vem com um potencial de saúde muito maior. Exatamente. E assim, tem coisas, né, muito simples que a gente pode fazer para mudar. O pensamento positivo, ele coloca aqui como uma coisa muito simples. E para a maioria das pessoas, né? Mas existem pessoas que estão tão agarradas no padrão negativo de pensamento que elas não conseguem mudar para o positivo. Só que aí é onde eu ensino, né? Se você muda esses pensamentos negativos para pensamentos neutros, gente, isso já é um avanço fenomenal para você. Então, se vem um pensamento negativo, começa a pensar numa receita que você gosta de comer, começa a pensar num filme bacana que você viu e que te trouxe coisas bacanas, sabe? Pensamentos legais.
Inclusive, gente, esse final de semana eu vi um documentário no Netflix que fala sobre as redes sociais. Chama O Dilema das Redes Sociais. Recomendo muitíssimo que todas as pessoas vejam. Muitíssimo, tá? Começa a pensar, sabe, sobre alguma coisa, sobre um lugar onde você foi e gostou. Então, são pensamentos adultos, mas isso não é um pensamento positivo. Outra coisa, você pode também focar em algum objeto bonito que você gosta, sabe? Contemplar alguma coisa legal, uma flor que está em cima da sua mesa, ou uma flor que está desenhada num quadro, ou um animal que você tenha, começa a brincar com ele. Tudo isso muda o seu padrão de pensamento. Então é isso. Se você não consegue pensar positivo, pensa no neutro. Vai ser muito mais fácil você mudar para o padrão positivo quando você estiver no padrão neutro do que do padrão negativo para o positivo, tá? Então, existem técnicas, tá? Para você fazer isso. E tudo isso a gente ensina lá na mentoria. E assim, tem vídeos também lá no Universo Consciência que fala, que ensina isso. Então é isso. Bora lá. A cura do mal de Pote. Eu não conheço essa doença, mas vamos lá. Na revista Nautilus, de março de 1971, há um artigo sobre um garoto que sofria do mal de Pote, tuberculose da espinha, e que teve uma cura notável. Chamava-se Frederick Elias Andrews, de Indianápolis. Hoje é ministro da Igreja Unidade do Cristianismo, na cidade do Kansas, em Missouri. O médico declarou-o incurável. Ele começou a rezar e de um menino paralítico e todo curvado, caminhando sobre os joelhos e as mãos, transformou-se em um homem forte, desempenado e bem formado. Criou sua própria afirmação, absorvendo mentalmente as qualidades que necessitava. Várias vezes por dia afirmava repetidamente: sou perfeito, de boa saúde, forte, vigoroso, simpático, harmonioso e feliz. Perseverou nessa oração, informando depois que eram as únicas palavras que os seus lábios pronunciavam à noite e as primeiras que pronunciavam pela manhã. Rezava também pelos outros, emitindo pensamentos de amor e saúde. Essa atitude mental e a maneira de rezar revestiam-lhe aumentadas vezes sua fé e perseverança foram recompensadas. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja desviavam-lhe a atenção, reagia imediatamente, concentrando-se na sua afirmação mental. Sua mente subconsciente reagiu em conformidade com o seu pensamento habitual, e esse o significado da afirmação que se lê na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. São Marcos, capítulo 10, versículo 52. Então, é aquela história. Tudo que é incurável é tudo que você define e conclui que é incurável. Tudo que você acredita como incurável. E aí a gente pode pensar assim, então é tudo uma questão de fé? E sim, é uma questão de fé. Né? Assim, é o quanto você acredita. E acredita de verdade. Né? E cada vez mais. Porque assim, a fé é você colocar crença, né? É dar crédito, é alimentar, é ver aquilo como uma verdade. Assim como os teus olhos veem o dia e a noite. Então, realmente você ter fé, ter crença naquilo, e aquilo vai acontecer de melhor na sua vida. Eu vejo diferente, tá? A fé não é acreditar. Não é acreditar. A fé é você ter certeza absoluta. Entendeu? Acreditar, sabe? Acreditar no nosso, na nossa vivência, você falar que você acredita, é tipo assim,
Ao mesmo tempo, se você acredita, você pode desacreditar, entende? Então, é que para mim é muito junto, né? Assim, eu acredito, assim, ó, no que é palpável, eu acredito, eu pego, eu tenho certeza disso. É algo que eu Então, acredito. mas, por exemplo, você Seria acredita tipo em acreditar com Deus, força. ou você sabe Deus, você sabe, entendeu? Ou você acredita, ou você sabe. São níveis, eu vejo como níveis. Você acreditar, você acredita em alguma coisa, mas algo que você acredita, amanhã você pode não acreditar mais, entendeu? Só que uma coisa que você sabe, que você tem certeza, que você tem clareza absoluta sobre aquilo, é diferente. É algo imutável para você. Entendi. Então, é como se, para mim, é assim, é como se fosse um nível diferente. Eu acredito que isso pode ser assim ou não. Tá, se você acredita, é um nível de fé, acreditar. Mas a fé que move montanhas não é essa fé do acreditar, é a fé da certeza. Entende? É a fé do grão de mostarda. Ele vai cair na terra e ele tem a certeza que ele vai virar aquela árvore grande, frondosa, alta, imensa. É a fé do grão de mostarda. Então, se você tem a fé do grão de mostarda, é você ter a certeza absoluta, não é você acreditar. Então, para mim, são coisas diferentes. Tá aí uma coisa para a gente debater, né? Mas Porque, isso. assim, vamos supor, quando você. A gente está falando isso da fé, do acreditar para a cura, né? Porque, assim, ó, quando a pessoa ela começa a adoecer, ela não tem uma certeza absoluta da fé de uma mostarda. Não tem. Ela vai, tipo assim, ela acredita que pode ter isso, pode ser aquilo, ela vai alimentando aquilo também. Não é? A doença é um desequilíbrio, certo? A gente sabe, né, na medicina germânica, a gente estuda a medicina germânica, e a gente sabe que a maioria das doenças, aliás, as doenças elas são causadas pelas emoções, tudo que existem, né? Tem até uma playlist lá no Universo Consciência que fala sobre isso, né? Sobre essa questão da medicina germânica. O impacto emocional sobre o seu corpo. Então, a grande maioria das doenças é gerado por impactos emocionais. E todas as doenças que não são geradas por impactos emocionais são geradas por o quê? Desidratação e desnutrição, ou intoxicação, ou algum acidente, um trauma, né? Trauma físico, não trauma emocional. O trauma emocional gera doença através do emocional. Mas o trauma físico. E é lógico que o trauma físico, um acidente, né? Pode gerar vários traumas emocionais, que também vão desencadear doenças. Mas, assim, são desequilíbrios. Né? São desequilíbrios gerados energeticamente no corpo. Mas você pode mudar isso através do padrão da certeza, que é a fé, né? O padrão da certeza de que você não, tipo assim, eu não aceito isso, eu sou capaz de mudar isso, né? Eu sou capaz de mudar isso, e você manter isso firme na sua mente e buscar, né, nessa inteligência infinita, nesse poder maior que nos alimenta, né, o tempo todo, essa energia necessária para a reconstrução desse padrão perfeito, de perfeição. Nós podemos fazer isso. Nós não fazemos porque nós estamos muito viciados no negativismo. Então, o nosso padrão de fé não é o padrão da fé do grão de mostarda, né? A gente tem... Por quê, gente? Porque a gente se perdeu no conhecimento. A gente não baseia a nossa realidade em quem nós somos verdadeiramente, ou seja, na nossa centelha divina, no divino que há em nós. A gente baseia a nossa
realidade na nossa mente, no que nós conhecemos. E aí é que está o grande erro. A gente não conhece nada. A gente não sabe nada. Entendeu? Se a gente baseia a nossa realidade, a nossa saúde, tudo no que na nossa mente consciente, a gente cria o que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo. Só que se você começa a basear a sua realidade no que você realmente é, e se você reconhece quem você é, e assim, a gente tem feito na mentoria um grande trabalho, né, desse reconhecimento. Desde a primeira aula a gente tem trazido o reconhecimento para você se reconhecer, para você voltar para dentro, a essência que você é, né? Aí você passa a criar através de quem você é, da sua essência. Aí você muda tudo. Você muda tudo a partir. Você pode mudar o seu corpo, a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua vida fora, a sua realidade fora. Mas percebe que tudo começa dentro? Sim. Tudo começa dentro. Por esse despertar. É uma religação, né? E a gente desligou isso, por quê? Porque a gente passou a criar a partir da mente. Então, nós temos que voltar para nós, para dentro, para esse poder que nós somos. Uhum. É verdade. A Gislaine falou uma coisa aí, lembrar de uma criança muito amada. Ah, tá, ela está falando lá do... Isso, quando a gente estava pegando dicas como fazer... Mudar o padrão de pensamento. Mudar o padrão de pensamento, né? Então, vamos lá. Como você pode ser salvo pela fé em seus poderes subconscientes? Um jovem que assistia às minhas conferências sobre o poder da cura da mente subconsciente tinha um grave problema no olho, o qual, segundo seu médico, precisava ser operado. Ele disse para si mesmo: meu subconsciente fez meus olhos e pode curá-lo. Todas as noites, antes de cair no sono, entrava em estado de sonolência e meditação, vizinho ao próprio sono. Sua atenção era imobilizada e focalizada no oculista. Imaginava o médico à sua frente e ouvia-o, ou imaginava ouvir, dizendo claramente: aconteceu um milagre. Visualizava essa cena todas as noites durante 5 ou mais tempo, né, ou mais, 5 minutos ou mais, até cair no sono. Ao fim de 3 semanas, foi procurar novamente o médico que o examinava e ouviu dizer: um milagre. O que aconteceu? O jovem impressionou sua mente subconsciente, usando o médico como instrumento ou meio para transmitir a ideia e convencer-se de sua realidade através da repetição. Da fé e da esperança, impregnou o seu subconsciente com a ideia da cura. O seu subconsciente fez seus olhos, possuía, portanto, o padrão perfeito para eles e tratou de curá-lo. Esse é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode salvá-lo. Muito bem. Pontos a destacar. Você quer comentar alguma coisa? Não. Isso aí foi o que aconteceu com o Lucas, o nosso colega lá da outra mentoria. Pontos a destacar. O seu subconsciente construiu o seu corpo e está em funcionamento 24 horas por dia. Você interfere em seus padrões de vida, tendo pensamentos negativos. Vai. Encarregue o seu subconsciente da tarefa de encontrar uma resposta para qualquer problema antes de dormir, e a resposta será encontrada. Vigie seus pensamentos. Cada pensamento aceito como verdade é enviado pelo cérebro ao seu plexo solar, o cérebro abdominal, e trazido ao seu mundo exterior como uma realidade.
saiba que você pode reconstruir, dando ao seu subconsciente novas impressões. A tendência do subconsciente é sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. Seu subconsciente está permanentemente reproduzindo de acordo com seus padrões mentais habituais. Você constrói um novo corpo em 11 meses. Mude o seu corpo, mudando seus pensamentos e mantendo-os mudados. Mantendo-os mudados. Porque, gente, você pode mudar o seu corpo, você pode se curar, e se você volta para o antigo padrão, você reencontra o antigo corpo. O estado normal é a saúde, a doença é uma anormalidade. Existe um princípio inato de harmonia. Pensamentos de ciúmes, medo, preocupação e ansiedade arrebentam e destroem os seus nervos e glândulas, trazendo doenças mentais e físicas de toda a espécie. O que você afirma conscientemente e sente como verdadeiro manifestar-se-á em sua mente, corpo e vida externa. Afirme o bem e passe a gozar de alegria da alegria de viver. Como obter os resultados que deseja? As principais razões de qualquer fracasso são a falta de confiança e esforço demasiados. Grifa isso. As principais razões de qualquer fracasso são a falta de confiança e esforço demasiado. Muitas pessoas opõem obstáculos às respostas para suas orações ao não compreenderem plenamente o funcionamento do subconsciente. Quando você sabe como a mente funciona, passa a ter confiança. Você deve lembrar-se que toda vez que o seu subconsciente aceita uma ideia, passa imediatamente a executá-la. Utiliza para isso todos os seus poderosos recursos e mobiliza todas as leis mentais e espirituais da sua mente mais profunda. Essa lei funciona para as ideias boas ou más. Consequentemente, usando-a negativamente, você só terá dificuldades, fracassos e confusão. Mas se usar construtivamente, terá orientação, liberdade e paz de espírito. A resposta certa é uma coisa inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e cordiais. Portanto, a única coisa que você tem a fazer para superar o fracasso é fazer com que o seu subconsciente aceite a ideia ou pedido que lhe propõe, deixando que a lei da mente faça o resto. Formule o seu pedido com fé e confiança, e o seu subconsciente tomará conta do problema, que lhe dará uma resposta. Você sempre falhará na obtenção de resultados ao tentar usar de coerção mental, pois o seu subconsciente não responde à coerção, e sim à sua fé ou aceitação da ideia pela mente consciente. O seu fracasso também pode resultar de afirmações como estas: as coisas estão ficando cada vez piores, ou nunca conseguirei uma resposta, não vejo uma saída, inútil, não sei o que fazer, estou completamente confuso. Quando você fizer tais afirmações, não terá resposta nem cooperação do seu subconsciente. Como um soldado marcando passo, você não irá para frente nem para trás. Em outras palavras, não chegará a parte alguma. Se você entra num táxi e dá ao motorista 12 endereços diferentes para onde dirigir em 5 minutos, ele ficará desesperadamente confuso e provavelmente recusará levá-lo a qualquer lugar. O mesmo acontece com seu subconsciente.
Deve haver uma ideia clara e definida em sua mente. Você deve tomar uma decisão inapelável de que há uma saída para o problema que o aflige. Somente a infinita inteligência que há dentro de você conhece a saída, resposta para o seu problema. Quando você chega a essa conclusão em sua mente consciente, forma-se o quadro mental e, de acordo com a sua fé, a resposta virá imediatamente. Faça-o tranquilamente. O proprietário de uma casa, certa vez, reclamou de um bombeiro por ter cobrado $200 para consertar a caldeira da fornalha. Respondeu o bombeiro: cobrei 5 cents para colocar o pino quebrado e $199,95 por saber onde estava o defeito. Da mesma maneira, a sua mente subconsciente é um mestre bombeiro, bastante sábio, que conhece todos os modos e meios de curar qualquer órgão do seu corpo, bem como acelerar os seus negócios. Determine-lhe saúde e ele obedecerá. Mas é preciso descontrair-se. Faça-o tranquilamente. Não se preocupe com detalhes e meios. Saiba apenas que o resultado será alcançado. Sinta a solução feliz para o seu problema, quer seja saúde, finanças, um emprego. Lembre-se de como se sentiu após se recuperar de um grave estado de doença. Tenha sempre em mente que o seu sentimento é a pedra fundamental de qualquer manifestação subconsciente. A sua nova ideia deve ser mantida, deve ser sentida subjetivamente, como já alcançada, não em futuro remoto, e sim como prestes a realizar-se. Então, gente, é isso, é você ter a certeza, fazer as suas visualizações na certeza de que já é real e colocar o sentimento. O sentimento é o segredo, né, Gislaine? É que tem um livro que chama O Sentimento é o Segredo. E esse livro é incrível, incrível. A gente já fez um curso também sobre isso com o professor Marcos, né? E assim, é impressionante o negócio. Então, você tem que ter, sabe, essa certeza, a fé, no meu ponto de vista, não é você acreditar, é você ter a certeza, é saber que daqui a pouco o negócio vai estar realizado, vai estar fundamentado, vai estar curado, vai, sabe, vai estar resolvido. Muito bem. Vamos lá. Não suponha obstáculos e use a imaginação em vez de força de vontade. Isso é legal. Ao usar o seu subconsciente, não suponha obstáculos, nem procure utilizar-se de força de vontade. Imagine o fim a ser alcançado e o estado de libertação. Verá seu intelecto tentando interromper-se, mas persista na manutenção de uma fé simples, que crê em milagres. Oi? Intrometer-se. Entendi, amor. Intrometer-se. Não. Verá o seu intelecto tentando intrometer-se. Eu falei outra coisa? Desculpa. Mas persista na manutenção de uma fé simples, que crê em milagres, quase infantil. Imagine-se sem a doença ou problema que a aflige. Imagine o acompanhamento emocional do estado de libertação que você deseja. Elimine do processo todas as formalidades. O melhor caminho é o mais simples. Como a imaginação disciplinada opera maravilhas. Pode continuar? Sim, foi muito pequenininho, né? Esse outro também é pequenininho. Vai lá. Um meio maravilhoso de obter uma resposta do seu subconsciente é através da imagem disciplinada ou científica. Como foi anteriormente ressaltado, o subconsciente construiu seu corpo e controla todas as suas funções vitais. Diz a Bíblia: o que quer que peças em oração, tendo fé, receberás.
Ter fé é aceitar algumas coisas como verdade absoluta ou viver em estado de aceitação. Enquanto você mantiver a fé, experimentará a alegria de ver sempre suas orações atendidas. As 3 etapas para o sucesso na oração. Vai aí? Agora eu vou. As 3 etapas para o sucesso na oração. O procedimento usual é o seguinte: medite sobre o problema. Volte-se para a solução ou saída conhecida apenas pelo subconsciente. Fique em estado de profunda convicção na realização do objetivo almejado. Não enfraqueça sua oração com frases como desejaria estar curado ou espero que aconteça. O seu sentimento sobre a obra a ser realizada é que manda. A harmonia lhe pertence. Saiba que a saúde está ao seu alcance. Torne-se inteligente, tornando-se um veículo para o poder infinito de cura do subconsciente. Transmita a ideia de saúde para o seu subconsciente até chegar a um estado de plena convicção. E então repouse. Tire-se do seu próprio controle. Diga às condições e circunstâncias do momento que tudo isso também passará. Descontraindo-se, impressione o seu subconsciente, permitindo a energia cinética que há por trás da ideia que assuma o controle e transforme em realização concreta. A lei do esforço invertido e porque você obtém o oposto daquilo por que rezou. Gente, grifa tudo, hein? Qual é o famoso psicólogo francês que visitou os Estados Unidos há cerca de 40 anos definiu a lei do esforço invertido como a seguinte frase: quando seus desejos e sua imaginação estão em conflito, sua imaginação invariavelmente ganha a batalha. Por exemplo, se lhe pedirem que caminhe sobre uma prancha colocada no chão, você o fará sem dificuldade. Suponha que a mesma prancha esteja colocada a uma altura de 6 metros, entre 2 paredes. Você andaria por ela? Seu desejo de andar seria contrabalanceado por sua imaginação ou medo de cair. A sua ideia dominante, a de cair, acabaria por vencer. O seu desejo, vontade ou esforço para caminhar sobre a prancha seria invertido e a ideia dominante da queda seria reforçada. O esforço mental, invariavelmente, se derrota a si próprio, resultando sempre no oposto do que é desejado. As sugestões de impotência para superar o condicionamento acabam dominando a mente. E o subconsciente é sempre controlado pela ideia dominante. O seu subconsciente aceitará sempre a mais forte entre 2 posições contraditórias. Portanto, o caminho sem esforço é o melhor. Se você diz frases como desejo ficar curado, mas não consigo, tento tão desesperadamente, obrigo-me a rezar e uso toda a minha força de vontade, deve compreender agora que o seu erro está no esforço que faz. Nunca tente compelir o seu subconsciente a aceitar a ideia com o uso da força de vontade. Tais tentativas estão fadadas ao fracasso e você obtém apenas o oposto daquilo pelo que rezou. Há uma experiência muito comum que ilustra isso. Estudantes, quando estudam para exames finais, muitas vezes descobrem que todo o seu conhecimento subitamente se desvaneceu. Suas mentes se transformaram num vazio aterrador e ficam incapazes de coordenar as ideias. Quanto mais rangem os dentes e recorrem à força de vontade, mais as respostas parecem afastar-se. Mas, quando deixam a sala de exames e a pressão mental é aliviada, as respostas que procuravam voltam a jogo
as suas mentes. Tentar lembrar-se pela força de vontade foi a causa do fracasso. Esse é o exemplo da lei do esforço invertido, pela qual você obtém o oposto daquilo pelo que rezou. Muito bem. Então, é aquela história, né? Primeiro, o esforço invertido, ele está baseado no esforço e não na fé, né? Então, você acha que com o esforço você vai conseguir, e não pela fé, você não tem a certeza absoluta. E outra coisa, eu queria comentar essas frases que ele falou aqui, né? Aqui e aqui em cima. Desejaria estar curado, espero que aconteça, né? Então, gente, nós temos vários poderes, né? Um dos que a gente usa muito, mas usa errado, é o poder da palavra. E como a gente usa errado, é triste demais de ver. E assim, não tô dizendo que os outros fazem isso, não, eu também faço, né? Só que quando você está presente, você começa a se corrigir e você começa a usar de forma mais correta. Não que eu use 100% do tempo, né? Eu acho que estar 100% do tempo presente, assim, acho que ninguém aqui no mundo está 100% presente, porque a nossa mente consciente, ela é uma mente que não foi projetada, ou a gente não sabe usar 100% do tempo. A gente está, em média, usando a mente consciente 5%, assim, quando a gente usa muito. A gente muito pouco, né? A gente usa, a neurociência mostra hoje que, assim, Freud falava que a gente usava 10%, né? Outros falavam que a gente usava até 5%. Hoje a neurociência demonstra por exames de atividade mental que a maioria das pessoas está, em média, 1% do tempo na mente consciente. Então, a gente usa, em média, 1%. Quem usa muito, quem está muito presente, está ali 3%. Então, os gênios, está ali 5%. Vamos falar assim, os gênios, que deve ser, sei lá, a minoria, sei lá, se usa 5%, pensa. Então, e isso me faz lembrar o que você sempre traz para a gente, assim, na minoria, né? Na mentoria, e aqui também você já trouxe, para a gente se reconhecer que a gente já é diferente, né? Que está aqui, né? Fazer opção por estar aqui, fazendo uma leitura que expande seus pensamentos, expande a tua forma de ver e estar no mundo, já dá para você um diferencial. E reconhecer isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente não se reconhece. Esse é um grande mal, assim, né? Porque a gente não se reconhece na gente. Exatamente. E assim, o reconhecer-se, eu diria que é o primeiro passo, porque a nossa essência, ela domina tudo isso, né? A nossa essência, o nosso eu superior, ela domina tudo isso. E quando a gente quer alguma coisa, quando a gente deseja algo, mas a gente tem no subconsciente alguma crença limitante também com relação a isso, a esse nosso desejo. Então, percebe, a nossa mente consciente, eu tenho um vídeo lá no canal que fala sobre isso. A nossa mente consciente é onde está o nosso desejo. A nossa mente subconsciente, ela está presente 95% do tempo, ou mais. Né? Ou mais. Verdade. Olha o tanto que ela é mais forte. E se a gente guarda nela crenças limitantes sobre o nosso desejo, a gente nunca, por mais esforço, a gente pode botar todo o esforço do mundo nisso, que a gente não vai conseguir alcançar esse desejo. Então, olha só, a gente precisa fazer essa faxina, né, nesse também subconsciente. Ô, Dulce, e por exemplo, ó, eu estava assim, né, refletindo um pouco esse final de semana. Como que a gente pode aí passar para as pessoas que nos assistem, né, que acompanham com a gente a leitura?
Você tocou num ponto que é fundamental. Se a gente não esvaziar esse pote cheio de crenças, cheio de limitações, a gente não consegue nem absorver, a gente não consegue nem receber outras ideias, outras possibilidades. Como que a gente faz para identificar essas crenças que a gente tem? Mas isso não é importante. Isso não é importante, você Não. identificar. Não, não é importante. Por quê? O que é importante? Você se reconhecer, você lembrar de quem você é. Porque a partir do momento que você reconhece que você é o poder, conforme as crenças forem submergindo a sua mente, você vai destruindo elas, entende? Entendi. Então, esse negócio de identificar crenças, isso não é importante. Isso é um trabalho, digamos assim, infinito. Porque nós guardamos crenças. Coisa, né? A gente tem um registro de milhões de anos. Se você não quer acreditar em reencarnação, tá tudo certo. Mas são milhões de anos de descendência que você carrega. Né? Então, você carrega a crença dos seus ancestrais, vamos falar assim. Né? De toda a sua descendência. De esse registro acástico da sua família, de tudo que aconteceu, entendeu? Então, olha só, são infinitas crenças limitantes. Infinitas. Mas isso não é importante. O que é importante é você sair, é você parar de criar a sua realidade a partir da sua mente e começar a criar a realidade a partir de quem você é. Uhum. E esse reconhecimento de quem você é que é fundamental. Entende? Porque quando você reconhece o poder que você tem, quem você realmente é, tudo isso vai... É uma grande explosão atômica, vamos falar assim. Você acaba destruindo tudo de uma vez. Abala as estruturas, né? Você com um tiro só, sabe? Com um tiro só, você destrói um monte dessas crenças. Porque se você começa... Gente, o trabalho de identificação de crenças, ele é infinito. Né? Tanto se você faz uma hipnose, o tanto que a hipnose é demorada. Você vai descobrir uma, duas crenças ali. Uhum. Até porque, Dulce, é o que eu venho falando para as pessoas, assim, né? Quando a gente vai fazer... Quando a gente tem atendimento com as pessoas, com os nossos clientes, e a gente vai fazer essas liberações, eu costumo dizer assim, gente, o que passou, passou, vamos tratar daqui para frente, né? Porque senão, toda vez que a gente volta, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, toda vez que a gente volta para olhar, a gente acaba reforçando aquilo, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Porque, né, a gente traz de volta à tona toda a emoção do momento, toda a dor do momento, toda aquela carga energética e emocional, né? E aí a gente vai trabalhando muito essa questão da desprogramação nesse sentido. E as pessoas ficam muito assim, tipo, não, mas eu quero saber qual é o tipo de crença que está instalado em mim. Né? E de verdade, não, você não tem... A crença de que você é indigno, a crença, sabe? Isso sim, a crença de que nós somos indignos, a crença de que nós somos pequenos, que nós não somos merecedores, que a gente é, sabe, o verme É a mosca. da mosca, do cocô do cavalo do bandido, sabe? Não, nós não somos, nós somos o sol, nós somos deuses, nós somos, sabe, nós somos o poder, nós temos o poder em nós. E nós estamos aqui para nos redescobrir, para viver a experiência, porque a gente, como espíritos, a gente não tem essa experiência, sabe, de sentir o vento no rosto, de poder tocar as coisas. Então, olha só que experiência linda que a gente está tendo aqui, de sentir o cheiro das flores, sabe, de experimentar tudo isso, mas sem essa desconexão de quem nós somos. Seria lindo se nós conseguíssemos ter essa experiência lembrando de quem nós somos. Mas o desafio...
Hã? Com certeza seria a coisa mais linda, da gente realmente ter essa experiência conectada com a nossa essência, né? Sim, e assim, de que nós estamos todos conectados, nós somos uma essência nós somos todas gotas de um mesmo oceano. Olha só que coisa linda, né? E tendo Verdade. experiências de crescimento que vai nos fazer expandir ainda mais tudo isso, É muito. expandir ainda mais quem nós somos. Mas Uhum, a gente tem essa experiência toda com com esse esquecimento, uhum. né? A gente se esqueceu de quem nós somos. E isso também é uma bênção, né? Isso também não é por acaso. Isso não é Verdade. uma pegadinha do malandro. Isso tem um porquê, né? Porque nós já tivemos outras experiências onde nós não fizemos coisas muito bacanas. E se a gente se lembrasse disso, talvez isso atrapalhasse essa experiência aqui, né? Uhum, Então, como seria a gente aproveitar esse esquecimento, aproveitar essa experiência linda, né? E abençoada. E assim, eu estou falando linda e abençoada, independente da situação que você vive hoje. Você pode estar uhum. preso e doente, preso a uma cama e doente, não importa. Você está tendo a experiência, Verdade. né? E outra, é a experiência que você precisa. Não importa, você pode estar preso na cadeia, você pode estar vivendo uma situação, sabe, vivendo um divórcio, você pode estar com um filho doente, não importa qual a situação. Você está É o que vivendo a você experiência, precisa. você está aqui e você pode mudar tudo. Mas Uhum, mais importante do que isso é você se reconectar com você perceber quem você é. Então, esse verdade. negócio das crenças, sabe, Cris? A gente carrega as crenças. E Uhum, elas, fundamentalmente, elas atrapalham a nossa vida. Mas elas só existem em nós ainda porque a gente não assumiu quem nós somos. A gente não assumiu o poder. A gente ainda está a bangu, sabe? Assim, jogado no mar. tipo, no barco à deriva, né? A gente É, não assumiu o leme, sabe, da nossa vida. sei. Então é isso. A gente precisa fazer essa reconexão com a nossa essência. E essa reconexão a gente pode começar com coisas simples, viu, gente? Tipo, 5 minutinhos em silêncio, só você, aí vai aumentando esse tempo, vai se escutando, né? Esse exercício, eu sempre, tipo assim, fui muito, né? Vou fazer meditação, volto para trás, vou e volto. E agora na mentoria eu peguei de opinião mesmo, assim, com a Dulce, né? E fui realmente dando esse tempo, serenando meu corpo, não para fazer uma meditação guiada, gosto muito, faço, né? Faço as minhas, faço de outras pessoas também, mas para estar só comigo, sabe assim, para deixar os pensamentos passarem, né? Pela avenida louca da minha mente. E aí eles vão passando, vão passando, vão passando, chega uma hora que vai rareando o tráfego e vai ficando mais tranquilo. E é interessante porque você vai percebendo, né, o quanto de conexão que você pode ter com você. E isso fortalece demais tudo na vida. A Ajuda meditação é bastante. o que mais nos conecta, né? Só que existem outras coisas, né? Na última aula eu trouxe o que é a contemplação, né? A contemplação, isso de você aconteceu alguma coisa, você não está bem, um pensamento que te, né? Ou alguma coisa que aconteceu que te tirou do seu eixo, a contemplação ela te traz de volta, sabe, para o alinhamento. Então, como saber se você está alinhado ou desalinhado? O Verdade. sentimento é um segredo, entendeu? Se você se você está bem, se você está alegre, se você está feliz, se você está se sentindo em harmonia, você está em alinhamento com a sua essência. Uhum. É, Talvez sem reconhecer-se ainda, mas você está em alinhamento, verdade, né? verdade. Mas se você não está sentindo essas coisas, é porque você está em desalinhamento. Então, além de não se reconhecer, você está desalinhado.
Então, o primeiro passo é você se alinhar, é você voltar para esse alinhamento e começar a olhar o quanto você, o que você é. E eu Quem sou percebo, eu? sabe, eu percebo o seguinte, esse documentário que eu indiquei para vocês, o dilema das redes sociais, Exatamente. ele tem muito a ver com essa desconexão que a gente percebe nos jovens hoje. Porque, não sei se vocês percebem, né? Mas existe uma desconexão ainda muito maior nos jovens de hoje do que na nossa época, vamos falar assim, um pouquinho para trás, né? Por quê? Eles estão tendo esse gancho a mais de distração da mente, né? E eles têm um problema muito sério de comparação, né? As redes sociais trouxeram para dentro não, para o tempo todo, para quase 100% do tempo deles, um padrão diferente do deles. Então, é um padrão. E outra coisa, mais do que um padrão diferente, porque talvez isso já existisse através da televisão, né? Mas uma possibilidade de serem julgados. Então, se eles postam ali uma foto, ou, entendeu? Eles tanto estão julgando o tempo todo, como estão sendo julgados o tempo todo. E a gente não foi preparado para isso. A gente não foi, a gente não está preparado para isso, entendeu? Verdade mesmo. Então, isso tem trazido muito problema. Então, recomendo que vocês vejam o documentário, que a gente continue pensando nisso, que vocês façam o exercício, né, de troca de pensamento. É muito legal. Pelo menos para o padrão neutro. O padrão neutro já é infinitamente melhor do que o padrão negativo, né? E o exercício de contemplação, contemplar o belo, né? O que vai te trazer de volta para a vibração positiva. Às vezes não é o pensamento positivo, mas você, sabe, se sentir em harmonia de novo. Isso pode ser um quadro, um objeto, qualquer coisa. Vai lá. Não, isso é verdade. E, assim, vamos já encerrando por aqui, né? Mas, assim, é muito verdadeiro isso, né? Se você tem equilíbrio, não é que você tem que estar zen, sabe? Você tem que ter equilibrado, você tem que estar percebendo que tudo aquilo faz parte de um contexto maior e que você está inserida nesse contexto também. Então, assim, é bem interessante quando a gente começa a ocupar o nosso espaço, né? O nosso lugar no mundo. Que é isso que você tem que fazer, né? Manter o seu lugar no mundo e, sabe, estar bem com você, de verdade. Isso aí. Isso aí. Belezinha? Hoje nós conversamos demais. Eu, né? Vou nem falar nada, Dulce Maria. Amores, beijos. A gente fica aqui no conflito entre desejo e a imaginação. Falta pouquinho, acho que vai só mais essa semana a gente já fecha. Isso. Que foi? Não, eu ia falar, mas já falei demais hoje. Chega. Guarda para amanhã, Dulce Maria, por favor. Amores, beijo. Beijos. Beijo, beijo. Até amanhã. Até amanhã.